Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de especialização em psicopedagogia e educação especial. A disciplina que teremos hoje é Neuropsicologia e Dificuldades de Aprendizagem, que será ministrada pela professora Érica Ramos. Lembro a todos que a partir de agora essa videoconferência está sendo gravada. Posteriormente ela ficará disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa plataforma EAD. Professora, bom trabalho. Meninos, boa aula. Obrigada, César. Qualquer desespero, eu peço socorro por aqui, tá? Peço ajuda aos alunos, acabam sendo colaboradores e recorro ao César também daqui a pouquinho. Tudo bem, pode sim. Tá bem, gente, bem-vinda. Olha lá, só por uma questão de organização assim, didática, eu vou pedir de vocês cordialmente que vocês mantenham fechados os microfones, tá? Mas em nenhum momento, isso coincide de que vocês não possam falar na aula, em hipótese alguma. Minha aula, ela não é hierárquica, ela é horizontal e ela é de partilha. Então, vou estar explanando aqui, apresentando os slides, etc. Se no decorrer da minha fala ou dos exemplos, alguém tiver alguma pergunta, assinala aí, por favor. Vocês são professores, assim como eu também, então a gente está se organizando para dominar a tecnologia, né? As tecnologias digitais e tudo. Então, assim, eu já utilizo essa plataforma, eu utilizo o Google Meet, e tem uma outra que eu estou aprendendo também. Claro que já tinha um tempinho que eu não usava o Zoom. Então, se porventura alguém de vocês levantar a mão, acionar para tentar falar e perceberem que eu não visualizei isso, não tem problema que me interrompam. Então, acione o microfone quando necessário. Professora, queria fazer a contribuição, tá? Porque às vezes pode acontecer de eu não visualizar a reação de vocês, tá bom? Então, reforço, a minha aula não é verticalizada, não vem de cima para baixo, é horizontal. Nós somos colegas de profissão. Uma diferença é que eu tenho alguns títulos, né? Isso talvez dá para a gente um outro olhar, uma outra visão de mundo científico, mas não é uma aula hierarquicamente verticalizada, não. Eu vou apresentar para vocês a minha formação e o slide inicial, trazendo a nossa parte de organização didática, só para vocês entenderem mais ou menos como é que vai ser o nosso módulo, enquanto colegas de profissão que são, e aqui na posição de meus alunos. Eu gosto de deixar isso tudo bem esclarecido, até para quem não veio nesse momento, ter noção do que está acontecendo também. Vocês conseguem aí, nesse momento, visualizar o slide? Conseguem? Sim. Perfeito. Estão me escutando bem também? Sim. Bacana. Olha, eu estou aqui numa área, aqui no apartamento, se porventura eu falo igual uma matraca, igual um robô, e se falo, vou embora, empolgada, parece que eu estou ao público, assim, ao vivo. Se porventura, na minha fala, vocês sentirem que está congelando muito, muita interferência de internet, interrompam, que aí eu vou ter que mudar de lugar, passo lá para a sala, que é onde fica mais perto do aparelho da internet. E aí isso otimiza o nosso contato, tá? Claro que às vezes tem coisa que não dá para perceber, então eu peço que, por favor, vocês sinalizem. Vamos lá, então. O componente curricular que vocês vão verificar, normalmente nas pós-graduações que eu ministro por aí, ou nas faculdades, né, público-particulares, na graduação, é um dos mais desejosos, assim, é um que os alunos assim dizem, uau, eu estava esperando por ele, porque é um conteúdo que chama bastante atenção. Então, neuropsicologia e dificuldade de aprendizagem, todos os componentes que vocês têm são muito importantes. Nesse aqui em específico, vai convidá-los a ter um olhar mais amadurecido, talvez mais gentil, e um pouco até mais humanizado sobre a questão da aprendizagem do aluno a partir da compreensão de vocês sobre o sistema nervoso, sobre a nossa organização encefálica. Alguns de vocês, assim como eu, no ensino médio tiveram contato com a matéria de ciências, né? Biologia, e lá nós visualizamos algumas coisas sobre cérebro, sistema nervoso, medula, só que isso já tem muitos anos, já tem bastante tempo. Quando eu pergunto assim, qual é a graduação de vocês, numa conversa informal, algumas de vocês dizem, professor, eu sou pedagoga, eu sou formada em matemática, eu sou de letras, eu sou de história. E aí eu já vou assim fazendo um mapeamento, né, de supostos componentes curriculares que vocês visualizaram na graduação. E aí grande parte de vocês chegam aqui dizendo, professora, nós não tivemos essa base, né, da neurociência na nossa formação em graduação. Então,
é uma matéria muito preciosa que vocês têm acesso aqui no nível de pós-graduação. E, claro, vocês vão se deparar com alguns conceitos que vocês visualizaram anos atrás, quando éramos adolescentes, lá na educação básica. Só que, óbvio, no nível mais amadurecido, no nível de linguagem técnica científica mais fortalecido, e vocês vão trazer sempre uma correlação do que é o conceito, a parte neuroanatômica funcional que eu vou apresentar, fazendo sempre uma correlação com a nossa realidade de professor. E aqui que está a grande sacada, assim, sabe? Nesse cenário, antes de começar a falar literalmente a matéria, eu sempre gosto de apresentar um pouquinho quem sou eu. E, humildemente, eu falo para vocês que essa minha apresentação ela é só para vocês entenderem assim, o porquê que eu me sinto confortável para ministrar o componente curricular. Eu não pego aquilo que eu não tenho base. Eu acho de baixa índole, eu acho desrespeitoso com os alunos. Vocês estão investindo na formação de vocês, então convém que vocês peguem professores que gostem do que fazem, que gostem dos conteúdos. Eu falo isso como aluna. Eu fui aluna até mês passado. Mês passado eu terminei o doutorado. E a gente tem que ser meio crítico também, cobrar, né, professores que tenham um manejo, assim, do conteúdo. E o porquê que eu decidi, porquê que eu pego normalmente as matérias de neuropsicologia, quando eu me sinto confortável, quando eu percebo que, uau, ok, aqui eu domino, aqui eu tenho técnica de campo, aqui eu tenho vivência, aqui dá para eu falar com mais propriedade embasada cientificamente. Exatamente porque a gente traz um casamento do currículo. E aí eu apresento para vocês minha formação. Para início de conversa, eu sou graduada em dança. E aí o pessoal já torce a boca. Formada em dança, dando aula em pós-graduação. Não combina muito. Combina. Nosso currículo é a gente quem faz. Então, eu formei em dança e eu tive uma irmãzinha, muitos anos atrás, eu tive uma irmã com paralisia cerebral. E por essa questão na minha vida, na minha família, na minha dinâmica, eu sempre cresci assim, muito agoniada, porque ela era mais velha que eu sou a caçula, e ela não andava, não falava, ela tinha uma paralisia cerebral muito comprometida mesmo. Então, eu cresci tentando compreender como era o desenvolvimento da minha irmã, que ela era um bebê, só que grande, no corpo de uma moça. E foi bem complicado. E aí, ela faleceu quando eu já tinha, assim, adolescente, assim, 16 para 17 anos, beirando aquela época em que a gente vai tentar o vestibular. E aí, quando ela faleceu, eu fiquei com um monte de dúvida interna, sabe? Dívida interna, na verdade, de tipo, poxa, a minha irmã faleceu e eu não consegui fazer um monte de coisa com ela que eu queria fazer, eu não consegui compreender tanta coisa. E aí eu prometi para mim mesmo que eu ia estudar esse público-alvo, que independente do que eu galgasse aí, sei lá, se eu fosse para a área do direito, se eu fosse para a área do serviço social, se eu fosse para a área da saúde, não interessava que área eu fosse. Eu queria conseguir estudar e entender esse público. E aí era uma questão de dívida interna. E aí vocês me perguntam, mas a senhora fez dança, o que tem a ver? Na minha formação em dança, o público-alvo que eu fazia, os projetos de iniciação científica, tudo, eu trazia o foco para a deficiência. Então, o meu viés em dança, apesar de eu ter sido bailarina clássica, eu sempre trazia para a questão do aspecto terapêutico da dança, voltado para a pessoa com necessidade especial. E aqui eu fazia o casamento, aqui eu fazia o link da minha inquietação pessoal com a parte científica. Não contente com tudo isso, eu queria mais. E aí eu fiz uma formação em psicologia, também na tentativa de entender sobre o desenvolvimento humano, sobre a mente, sobre a personalidade e tudo, essas inquietudes. Nesse contexto, eu fiz uma especialização em psicomotricidade e complementei essa especialização com outra em neuropsicologia. E aí foi o grande casamento da minha vida, que eu consegui encontrar muitas respostas e não parei de estudar até hoje, porque é uma área muito, muito, muito apaixonante. Eu penso que qualquer professor, gente, de qualquer área, ciências humanas, exatas, sociais, sabe, qualquer área, a gente tinha que ver uma pincelada disso na nossa graduação, porque é uma área muito, muito, muito imprescindível para a gente, enquanto professor, se tornar um sujeito protagonista, literalmente, na sala de aula, no formato da gente conseguir olhar de modo mais, como é que eu posso dizer, diagnóstico, de modo mais sensível à realidade do aluno, né, do aprendiz, que passam aí na nossa gestão, nesses anos inteiros de experiência que a gente vai adquirindo. Então, fiz essas duas especializações e fiz aí uma outra em dificuldade de aprendizagem específica,
que estava associada ao meu primeiro mestrado, que foi em educação especial. Quando eu volto desse mestrado, que ele teve vínculo pela Alminho, em Portugal, eu cheguei aqui em Manaus e eu falei assim, poxa, tá meio complicado de colocar em prática, porque a gente aprende coisas lindíssimas na teoria, quando eu chego em Manaus, eu me sinto só. E esse discurso é o discurso de muitos de vocês, professores, que estão na sala de aula no dia a dia, na linha de frente do batente. Nós nos sentimos sós. E aí eu fui estudar, fui fazer outro mestrado, para eu tentar entender o processo da educação mais afinado, mas na nossa região. Então, eu fiz o mestrado em Educação e Ensino de Ciências na Amazônia. E o meu doutorado, que eu terminei bem recente, meus amigos estão bagunçando comigo, porque eu sou a doutora mais fresca, do momento mais recente, né, recém-formada, e eu finalizei mês passado, doutorado em Sociedade e Cultura, e todos os meus títulos, gente, todos os meus trabalhos de conclusão de curso, monografias, artigos, minhas publicações em congressos internacionais ou nacionais, eu sempre vou focar. Um dos meus grandes objetos de estudo é a pessoa com necessidade educacional especial. Portanto, a neuropsicologia abre, ou amplia a nossa possibilidade de enxergar o outro como um sujeito aprendiz para além das suas condições de necessidade educacional especial. E aí, por conta desse mix, né, meu currículo ele é um grande mix, assim, uma mistura de áreas, eu consigo, hoje, ter um certo manejo em relação à neuropsicologia, e me sinto confortável para conversar com vocês, para trocarmos as partilhas, etc. Enfim, já fiz minha apresentação, aí trazendo a ementa, trazendo o objetivo. Qual é o propósito de vocês verem essa tal de neuropsicologia, então, na formação aqui de vocês, na pós-graduação do IDAM? Ora, se vocês forem pegar o plano, já está disponível o plano para vocês, que eu já passei para a coordenação, é acessível para todos vocês acompanharem. Vocês vão verificar que o objetivo geral é explanar os conceitos e características da neuropsicologia e também das dificuldades de aprendizagem específica. Notem, explanar os conceitos. Em 4 aulas, meus queridos, a gente não tem como aprofundar em demasia, mas nós temos como explanar os conceitos gerais, tá bom? Promovendo, assim, ao corpo docente uma compreensão sobre como as funções cognitivas, né, influenciam diretamente no ato da aprendizagem e sobre as nossas possibilidades de estimularmos as funções neurocognitivas dos alunos no ambiente escolar, que é exatamente o ambiente em que a grande maioria de vocês faz parte. Grande parte de vocês são docentes, né? Então, o interesse casa bastante com o que vocês estão buscando aqui no curso. Para que nós alcancemos o objetivo geral, destaquei alguns objetivos específicos. Então, a priori, eu quero explicar as funções neuropsicológicas, relacionando todas elas com as principais condições favoráveis à aprendizagem. Então, vou estar citando amanhã em específico, é uma aula que a gente vai falar sobre memória, pensamento, linguagem, emoção, esses aspectos das nossas funções encefálicas. O 2, identificar de modo muito genérico, tá, gente? Quais são os principais fatores hereditários e os fatores do meio ambiente que interferem diretamente na condição da aprendizagem humana, trazendo sempre a comparação do sistema nervoso humano para isso. 3, discorrer sobre e identificar as principais dificuldades de aprendizagem específica, na sigla DAI, que normalmente é o termo que a gente usa, e também relacionar como a neuropsicologia atua diante dessas patologias. E, por fim, compreender as possibilidades de intervenção neuropsicológica dentro da demanda escolar, através do trabalho de avaliação e de reabilitação. Isso daqui eu vou apresentar para vocês terem uma noção de que, quando vocês fazem o encaminhamento de algum aluno que vocês desconfiam que está com um comportamento atípico, você só sabe que mandou o encaminhamento. Mas quando chega lá, assim, será que essa mãe vai trazer para você a resposta? Será que vai retornar algum exame, alguma indicação, algum suposto diagnóstico dessa demanda que você fez o encaminhamento, do que você suspeitava? Então, vou apresentar para vocês, mais ou menos, como acontece quando a gente recebe um aluno com encaminhamento para a gente fazer a avaliação ou reabilitação, para vocês terem uma noção. Esse último fator não é um fator que vocês, enquanto pedagogos, enquanto professores, normalmente fazem, mas vocês devem ter acesso, até para vocês traçarem um plano de atendimento para o aluno, tá? Então, é importante mostrar para vocês o que acontece
quando a demanda de um aluno com necessidade educativa especial ou quando uma desconfiança sobre isso chega até a gente, como que procede-se nesses casos. Então, aqui estão os objetivos do nosso componente curricular, os objetivos específicos. Aqui está a nossa organização do cronograma. Se vocês quiserem tirar foto, tranquilo, mas em toda a aula eu vou passar ela, que é para a gente conseguir falar a mesma linguagem, e vocês não ficarem perdidos em datas, nem eu também, né? Porque são muitas turmas, enfim, matérias diferentes, ou agente específico, que a gente vai mencionar. Nós vamos elucidar todas as bases, todas não, a maior parte da base neuroanatômica, fisiológica do sistema nervoso humano, e vamos verificar que ele está subdividido em 3 categorias. Amanhã nós vamos trabalhar as principais funções neuropsicológicas, que é a memória, percepção, pensamento, linguagem, emoção, sempre fazendo a correlação de todas elas com o ato da aprendizagem. Para a aula do dia 7, se vocês observarem, esse material ainda está em elaboração. Na verdade, eu até pedi para a secretaria mandar para vocês. Ele não está na apostila, é a aula 3 e a aula 4. Eles são textos que eu mandei para vocês em PDF. Então, depois de já termos passado a base neuroanatômica do sistema nervoso, apresentado as funções gerais cognitivas, a gente adentra, enfim, no olhar educacional sobre. Então, a gente adentra na terceira aula sobre o processo da aprendizagem propriamente dito, considerando o cérebro, e explicando para vocês o que acontece quando o cérebro sadio apreende conteúdos curriculares e quando uma criança com necessidade educacional especial ou um adolescente com dificuldade, o que acontece também, que caminho neurobiológico esse sistema nervoso acha para ele conseguir dar conta do recado. E, por fim, na aula do dia 8, eu apresento para vocês o conceito assim, da avaliação da reabilitação neuropsicológica, para vocês terem dimensão de como é que faz encaminhamento, é ético fazer encaminhamento, a gente chega com a mãe, não chega com a mãe para falar da nossa suspeita. Então, a gente vai conversar bastante sobre isso, vamos discorrer sobre o nosso papel enquanto investigadores, porque nós somos professores, mas nós também somos investigadores sociais, não deixamos de ser. Né? Então, nosso papel de encaminhada e também de recebimento dessa demanda. Então, é a proposta que eu trago para vocês, tá? Eu penso que nessas 4 aulas, otimizando desse formato, nós conseguimos otimizar mesmo, reforçar bastante, assim, aproveitar o tempo de melhor modo possível. Nesse sentido, qual é a minha organização metodológica, né? Vocês já perceberam que eu sou muito aberta para diálogo, tanto que eu falei para vocês agora que se tiverem necessidade de conversa durante a minha explanação, podem interromper tranquilamente. Normalmente as minhas aulas são organizadas por estímulos discursivos, até porque vocês são alunos já mais maduros, né? O pessoal de pós-graduação, de especialização já tem uma outra vivência, diferente de graduandos. Eu sempre utilizo recursos audiovisuais, no caso a gente está utilizando o slide, de vez por outra eu passo um vídeo, a gente está utilizando, obviamente, né, a metodologia de apoio, que no caso está sendo feita através dessa plataforma. Estudo dirigido de texto, gosto de trazer para vocês, inclusive já tem 3 aí disponível, que eu pedi para a secretaria compartilhar. E discussão de casos, se, somente se, conseguirmos tempo para tal. Gosto de trazer os estudos de casos assim, bem escabrosos, que é para a gente conseguir tentar, hipoteticamente, pensar, inferir intervenções psicopedagógicas nesses casos clínicos, mas é somente se sobrar tempo, tá? Eu deixo isso bem claro. Quanto à questão da avaliação, que é uma parte que a grande parte de vocês pergunta bastante. A avaliação vai se dar de forma contínua, vão ser 2 atividades, cada uma tendo peso 10, não muito diferente do que possivelmente vocês fizeram nos outros componentes curriculares. A primeira avaliação é um teste, algumas questões de marcar, múltipla escolha, bem tranquilas. Não cobro nada que eu não tenha ministrado e nada que vocês não tenham recebido material para, tá? Nada mais justo do que isso, é até ético, né? Avaliação 2 de igual modo. Nós, no trabalho presencial, há uma outra dinâmica de avaliação, mas nesse momento em específico, a coordenação, eu verificando, assim, o resultado das turmas anteriores, nós percebemos que, neste momento, é o meio mais eficiente, mais prático, mais eficaz. A vocês, a mim, a coordenação por uma questão de logística de tempo, tá? E tudo aquilo que vai ser aplicado no teste, tanto no 1 quanto no 2, não há nada que vocês não tenham visto ou que vocês não tenham aptidão para responder.
conforme vocês vão verificar no dia da avaliação. Então, tratam-se de trabalhos individuais. Normalmente, eu gosto de trabalhar com organização grupal, mas não está sendo possível, assim, nesse momento. Mas a gente vai torcer para que isso tudo passe logo, né, gente? Então, vamos lá, seguindo. E aqui eu tenho algumas das referências. Professora, não estão todas aí, não. A maioria delas está realmente constando lá no plano que vocês vão visualizar. Então, gente, eu apresento essa primeira parte, é mesmo para vocês terem dimensão do que a gente vai metodologicamente trazer. Até porque vocês são professores, eu gostaria de ser esclarecida quanto a isso se eu fosse aluna também. Acho justo, acho respeitoso. E agora eu vou apresentar o material da aula mesmo. Queria saber se até aqui alguém tem alguma dúvida sobre a metodologia, se está claro, se compreenderam, tá ok? Momento de fala, por favor, fiquem à vontade. Tudo ok, professora, para mim. Sim, professora, tranquilo. Eu dei até uma olhadinha no material, essa parte você já passou, já tinha dado uma olhadinha antes. Perfeito, Sheila. Sigamos. Vamos lá. Ó, eu reforço mais uma vez, se porventura, durante a minha fala, der uma travada, acontecer alguma coisa, avisem, tá? Que aí eu mudo aqui de local para ver se eu consigo internet mais otimizada lá fora, tá? Vamos lá. Conseguem visualizar a lâmina? O slide 1? Tá aparecendo? Sim. Perfeito. Ok. Só mexer isso aqui. Pois bem, apresentei para vocês já o nome do componente curricular, esse é o curso de vocês, e eu os parabenizo por terem escolhido, porque ele precisa realmente de gente muito sensível no mercado de trabalho, viu? Diga-se de passagem, eu não gosto de falar o termo, eu sei que é de senso comum, mas, gente, a educação está cheia de professor carniceiro, infelizmente. E sempre que vocês se matriculam num curso dessa sensibilidade, eu percebo que são pessoas que querem fazer a diferença. Então, de imediato, parabéns pela escolha do curso. E eu espero que vocês saiam bem melhores, bem mais competentes, bem mais técnicos e bem mais sensíveis do que como entraram aqui nas matérias. E vamos começando aqui. Então, nosso componente curricular é neuropsicologia e dificuldade de aprendizagem. Aqui a gente começa a falar sobre o bendito sistema nervoso. Senhores, de imediato, vou começar a utilizar uma linguagem um pouco mais tecnicista. Vocês vão perceber que ela é uma linguagem mais voltada para a área da saúde, e eu preciso utilizá-la, não tenho como fugir, né? Usar outra terminologia, porque é o que a literatura aponta para a gente, tá? O que eu vou tentar fazer é fazer uma correlação desse emaranhado com o nosso olhar na área da educação. Tudo bem? Então, em alguns momentos, vocês vão sentir como se estivesse numa aula de anatomia, ou de biologia, ou de... Enfim, mas é necessário, faz parte do nosso inventário e não temos como visualizar as coisas do futuro sem passarmos por essa base. É uma ordenação didática até, tá? Então, sigamos, ó. Professora, eu fui ver lá a apostila, fui dar uma lida prévia, sistema nervoso. Eu entendo que ele é 100% da área da saúde, da medicina. Por que a gente tem de ver isso na educação? Gente, muito tempo atrás, realmente, esta área da saúde, essa questão do domínio sobre o corpo humano, ela era bem centralizada somente pelas ciências da saúde, pelo povo da biologia, da medicina, da odonto, etc. O que aconteceu? Bastante tempo atrás, eles conseguiram visualizar que essas áreas de ensino da saúde, elas eram realmente muito elitizadas, muito dominadas por um público masculino e muito autocráticas. O que acontece? Teve o período das nossas guerras, da Guerra Mundial, tivemos a primeira, tivemos a segunda, e lá pelas tantas, até então, só a medicina tinha voz e vez, e tinha um respeito. A educação sobrevivia, mas a medicina, o direito, eram duas ciências muito impecáveis perante a sociedade. Elas mantinham a hegemonia. O que acontece? Tem-se aí a guerra. Manda um monte de soldado lá para a guerra. E quando eles vão para a guerra, eles vão sãos, física e intelectualmente. Passa aí por uma série de cenários, muitos deles morrem e alguns regressam. No regresso, perceberam que muitos deles voltavam, às vezes com um corpo completo, mas com instabilidade mental ou intelectual.
Outros regressavam com o cognitivo preservado, entretanto, com mutilações, com deficiências físicas muito severas e tudo. O que eles começaram a visualizar? Até então, naquele momento, somente a medicina tinha um poder centralizado. Ciências como psiquiatria, psicologia, elas eram subestimadas. Mas quando voltam esses soldados da guerra, eles começam a verificar o seguinte, que alguns eles voltavam com um transtorno de estresse pós-traumático, que alguns voltavam inteiramente debilitados, porque, ora, o homem era chefe de família, era o provedor, era aquela situação do poder fálico. Ele vai, bom, volta defeituoso, o que que acontece? Há uma quebra muito forte nessa organização dele. E aí, a medicina dava resposta 100% não. Eles começaram a convidar o pessoal da psicologia para fazer esse atendimento, para conseguir amenizar a dor intelectual, psíquica dos que voltavam. E aí começou a fazer, então, um grande casamento entre neurociências e psicologia. E aqui a gente começa a ter uma validação das duas práticas em um diálogo possível. Que até então, eles só usavam psicologia, por exemplo, para ela fazer aplicação de testagens, para saber se aquele indivíduo tinha um intelecto tranquilo para ele dominar uma arma de fogo, para ver se ele não ia surtar lá no campo, né, matar os colegas ao invés de atacar o inimigo, enfim, era esse o olhar que eles tinham sobre a psicologia. Quando eles começaram a perceber que foi uma parceria que deu certo, as ciências humanas e as ciências da saúde, quando começaram a visualizar que o casamento, neurociência, psicologia era funcional, surgindo então a neuropsicologia, eles começaram então a pensar, por que eu estou falando isso para vocês? Porque começou aqui a pincelada sobre trazer esse casamento para a área da educação. Ora, se a gente consegue trabalhar e melhorar bastante a questão de soldados que voltam 100% degladiados, machucados, em alguns momentos muito comprometidos, inclusive intelectualmente, por que não, então, trabalhar essas técnicas, essas estratégias da neuropsicologia no ambiente escolar? Porque desde pequenos a gente começa a perceber que tem aluno que ele desvia-se um pouco da rota do que a gente chama de igualdade, de normalidade, né? Que a gente acaba percebendo que isso é um olhar bem estigmatizante, inclusive. E aí, quando eles viram que começou a dar certo o olhar deles sobre a reabilitação de soldados que voltam pós-guerra, surgiu, então, grandes estudiosos e muito sensíveis sobre a causa da educação, pensando que era conveniente levarem aquelas estratégias, aqueles testes, aquelas técnicas da neuropsicologia para a área escolar. E aqui começou o quê, gente? Grandes testagens começaram a ser vistas, metodologia dos professores começaram a ser questionadas, o olhar sobre a didática do ser professor, da dinâmica de grupos, do nível de aprendizagem, como que o cérebro aprende as coisas desde bebezinho até idoso, o olhar sobre a neuropsicologia no âmbito educacional como um todo, no que tange ensino e aprendizagem, ficou mais aguçado. E isso foi excelente para a gente. Com o passar do tempo, isso ficou muito forte, principalmente na América do Norte e na Europa. Claro, tudo que vem de lá demora um bom tempo até chegar aqui na América, né, do Sul. E aí, com o tempo, isso surgiu no Brasil, com alguns pesquisadores que adentraram o nosso país, e começou exatamente lá pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Curitiba. São os nossos primeiros achados da neuropsicologia na área da educação. Aí, isso, enfim, chega em todo o território nacional como um dos grandes e possíveis achados para que a gente consiga promover otimização na qualidade do ensino brasileiro. E, então, isso começou a ser empregado, isso que eu digo, esse casamento, né, científico, começou a ser empregado em algumas formações de professores, em algumas organizações de recursos humanos, entre elas os cursos de pós-graduação. E aí a gente visualiza, fiz esse breve histórico para vocês entenderem por que esse conhecimento da área da neurologia, saúde, veio parar no aspecto educacional. Então, essa seria mais ou menos a resposta. Ok, entendido isso, professora, captei vossa mensagem. Agora eu quero saber exatamente esse sistema nervoso, que eu já estudei muitos anos atrás, mas eu quero relembrar. Vamos para ele agora. Olha lá, nós temos
assim, eu sempre uso esse exemplo, assim como tem um automóvel que tem um motor dele para funcionar, para conduzir toda a energia, eu costumo utilizar esse exemplo para nosso corpo. O nosso sistema nervoso é como se fosse o nosso grande motor para a nossa existência nesse mundo, para o nosso funcionamento afetivo, intelectual, espiritual, por que não? Para a nossa existência fisiológica, é necessário que o sistema nervoso esteja funcional. Professora, e o que é, assim, pelo que ele é responsável? Gente, o sistema nervoso ele é responsável pela nossa equilibração, pelo nosso ajuste interno, né, do nosso organismo, ante o meio ambiente como um todo. Então, ele tem a função de trazer para a gente os conteúdos externos ao nosso corpo, através da captação dos estímulos nervosos, o processamento dessas informações, a associação das mesmas, para que a gente consiga ter a competência de devolvê-la para fora do nosso corpo. Por exemplo, quando alguém pergunta, eu mesmo perguntei aqui ainda agora, assim, de vocês, gente, vocês conseguiram entender a metodologia da aula? Vocês estão conseguindo me escutar? Tá tudo bem? A internet está bacana? Quando eu pergunto, automaticamente vocês respondem, sim, professora, prossegue, tá tudo certo, ok. Essa pergunta e essa resposta nada mais foi do que eu falo, eu estimulo vocês sensorialmente falando. Existe aí o estímulo visual para quem está assistindo e o estímulo auditivo para quem está ouvindo. Aí vocês vão controlar todas essas informações no sistema nervoso de vocês, por quê? Eu estou perguntando sobre a aula, não estou perguntando sobre a novela de ontem, e a resposta de vocês tem de ser combinando com o conteúdo que eu trouxe, exatamente sobre a aula, sobre a metodologia, sobre o que está acontecendo aqui agora, não sobre um assunto que foge essa discussão. Quando vocês têm a competência e a capacidade de responder o que eu perguntei, é um exemplo muito vivo desse segundo parágrafo. Vocês receberam uma informação, perceberam do que se tratava, identificaram literalmente que é um ambiente acadêmico, como a linguagem propriamente dita, organizaram-se internamente e devolveram motoramente falando através de uma resposta. Sim, professora, prossegue, tá ok, aqui na minha casa eu consigo visualizar, perceber a sua voz, etc. Esse jogo de bate e volta nada mais foi do que um exemplo vivo de como tudo na nossa vida, desde que a gente nasce, é organizado pelo nosso sistema nervoso. E aí, já entendi, professora, que nós somos um emaranhado de organização elétrica por conta dos neurônios, que estão aí nessa imagem à direita, e que o meu sistema nervoso coordena tudo, mesmo que eu nem pare para pensar sobre ele. Exatamente. É bem por aí mesmo. Pois, quando a gente fala que ele é o responsável por tudo, a gente sempre tem que pensar assim, para eu sobreviver a um universo, a um mundo árido, porque o nosso mundo é árido, a partir do momento em que a gente sai do conforto da barriga da nossa mãe, o mundo é arisco, é uma sobrevivência feroz, né? Então, você vai ter de lidar com informações novas sobre o calor, sobre o frio, sobre a fome, sobre a sede, sobre dor, sobre desconforto, sobre conforto. Você vai ser recheado aí com muitas informações no dia a dia. E algumas dessas informações são inteiramente agressivas. E aí a gente diz que um dos papéis do sistema nervoso é ativar em nós a capacidade de sobrevivência, de discernimento, de manter-se vivo nesse hostil planeta que é. Para a gente que é adulto, a gente até pensa, imagina, o mundo nem é tão difícil assim. Para a gente que é adulto e que já conseguimos fazer várias associações. Para quem é uma criança que está começando a entender quem é ele, que família é a qual ele pertence, o país que ele mora, a cidade, que comida ele gosta de comer. Gente, isso é uma infinidade de informação. E sim, o mundo parece bem arisco, por isso que a literatura apresenta para a gente. Lania Lemos é uma das autoras que fala sobre isso, e ela fala exatamente isso, que uma das funções do sistema nervoso é fazer com que a gente consiga sobreviver nesse mundo, nessa complexidade de estímulos que a gente recebe de enxurrada desde o momento em que a gente nasce e que só finaliza no nosso último respiro de vida, mais ou menos por aí. Pois, no que tange a distinção de divisão desse sistema nervoso, eu apresento para vocês o seguinte.
temos o sistema nervoso, que é o primeiro quadrante aí de cima, ele é uma divisão geral. Dentro do sistema nervoso geral, a gente tem outras duas subdivisões. Ao lado esquerdo de vocês, sistema nervoso central, que aí embaixo tem a sua subdivisão também. Ele está subdividido, o sistema nervoso central, em encéfalo e medula, ou a espinha. Eu vou já mostrar isso em foto para vocês, vai ficar mais tranquilo para vocês visualizarem. Volto a dizer para vocês, professora, tá muito conteúdo, parece que eu estou numa aula de anatomia. A gente precisa visualizar isso para a gente conseguir fazer o processamento de informação para os exemplos que eu vou dar posteriormente. A outra divisão do sistema nervoso é o sistema nervoso periférico, no quadrado à direita, que está classificado em outros dois quadrantes, o sistema nervoso autônomo e o somático. O autônomo, por sua vez, subdivide-se mais uma vez em duas partes, o somático e o parasimpático, e o parasimpático. Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco mais, isso vai ficar mais fácil. Eu trouxe ainda um outro esquema que talvez facilite um pouco mais essa compreensão. Eu queria fazer uma relevância aqui no seguinte: essa divisão, gente, que a literatura traz para a gente, ela é uma divisão meramente didática, para que a gente consiga separá-los e compreendê-los isoladamente, numa perspectiva assim, mais higiênica, sabe? Para não gerar muita confusão na nossa compreensão. Contudo, embora haja essa divisão didática que a literatura traz para a gente, é congruente afirmar que o nosso sistema nervoso, ele funciona em conversa com todas essas estruturas. A divisão que eu estou apresentando para vocês, que a literatura traz para a gente, ela é meramente ilustrativa. No funcionamento geral do dia a dia, de quando você acorda, você dorme, etc., o seu sistema nervoso está atuando em conjunto. Às vezes, as forças são antagônicas, mas são forças antagônicas necessárias e combinadas, tá? Para ele existir, para ele funcionar bem. Então, na parte aí de cima, horizontal, a gente tem o sistema nervoso central, que eu acabei de mostrar, só que aqui está especificado de um outro modo. Nós temos a subdivisão dele enquanto encéfalo e medula. O encéfalo, por sua vez, tem esses três grandes quadrantes: o cérebro, o cerebelo, o tronco encefálico, e o tronco encefálico se subdivide em três especificidades, no caso, o mesencéfalo, o ponte e o bulbo. Professora, e esses nomes, vai para onde? A gente vai já entender. Só quero ressaltar para vocês o seguinte: se a vida toda vocês ficaram falando, mas o meu cérebro é isso, o meu cérebro é aquilo, a partir de agora a gente vai falar encéfalo. O meu encéfalo é isso, o meu encéfalo é aquilo, vocês vão já entender a diferença, tá? Embaixo a gente tem o sistema nervoso periférico, que ele está dividido mais na nossa parte nevrálgica, sabe? Os nossos nervos, literalmente falando. Quando o pessoal diz assim, nossa, fulano está com os nervos da flor da pele, fulano está com um problema muito forte de coluna, aí a gente tem essa questão dos nervos inteiramente ativadas. E ele é totalmente enriquecido com terminações nervosas. Vocês vão já entender o porquê que existe essa subdivisão na conceituação da literatura. Pois bem, aí agora eu começo a apresentar para vocês, volta aqui para o quadrado, para vocês conseguirem acompanhar. Sistema nervoso geralzão, aí ao lado esquerdo, sistema nervoso central, que está subdividido em encéfalo e medula. É nele que a gente está agora, esse da esquerda, tá? Da esquerda. Seguimos lá para a imagem para facilitar a compreensão. Ok, sistema nervoso central. Sistema nervoso central, gente, ele é toda essa estrutura, a massa encefálica toda, que fica na cabeça da pessoa, né? E a medula, que ela fica guardada, muito bem protegida nos nossos discos intravertebrais. Professora, a senhora disse agora que a gente não tem só o cérebro, certo? É encéfalo. Como é isso? Sim, vou já mostrar para vocês o porquê que o correto é falar encéfalo, porque ele é o completo. Nessa estrutura, gente, que eu estou apresentando para vocês, que vocês estão vendo uma forma de desenho, claro que é um formato mais lúdico, melhor compreensível, é só para vocês entenderem que esses são os componentes do sistema nervoso central, o encéfalo e a medula. Pois bem, vale esclarecer que todo ele, de ponta a ponta, está nutrido, está completo de neurônios.
Então, meus queridos, vale dizer que nós temos neurônios espalhados na nossa coluna inteira, em várias partes da nossa estrutura física. Nossa, professora, eu pensei que esse tal de neurônio, eu já tinha escutado esse nome, mas eu sempre pensei que era uma coisa só associada à minha massa encefálica. Não mesmo, nós temos neurônios espalhados no corpo todo. Como é que vocês acham que se a gente pega no material, peguei aqui, tá queimando, mas tá queimando muito, e eu tenho que tirar urgente o meu dedo daqui, senão eu vou me machucar? Quando automaticamente eu encosto aqui e tá me machucando, tá queimando, tá espetando, tá sangrando, existe uma conversa neuronal em que os neurônios sensitivos passam a informação para o meu braço, que vai passar a informação para a minha medula, que está dentro da coluna, e vai processar essa informação rapidamente para que não dê tempo de eu lesionar mais o meu dedo. Aqui é uma prova muito clara de que a gente tem terminação nervosa no nosso corpo inteiro, não somente no nosso cérebro. Imaginaram? Se vocês pisam aí num espinho, se queimam o dedo, daqui que você conseguisse mandar informação lá para cima, para a parte encefálica, e você, entendi, está machucando o meu dedo, eu tenho que tirar dessa ponta de agulha, senão vai sangrar mais. Nossa, a gente perderia muito tempo. Então, nosso corpo ele é muito inteligente, ele cria mecanismos para a gente conseguir conversar e sobreviver no meio hostil. E a conversação entre os neurônios, ela é essencial. Então, neurônios, elas são nossas células nervosas. Eu sempre digo que nós temos impulsos, elétricos dentro da gente, nós temos impulsos nervosos, então nós somos seres energéticos, totalmente falando. Tanto, gente, tanto que hoje em dia tem um pessoal aí da física quântica estudando sobre isso, tem uma galera da espiritualidade estudando sobre isso, sobre a questão de otimizar a energia, de drenar a energia, de qualificar a sua energia. Sim, nós somos seres energéticos. Isso que eu estou falando não tem a ver com religião. Estou falando em ciência pura. Nós somos seres tão energéticos que vocês lembram? A nossa corrente de impulso nervoso, ela está acontecendo todo momento no nosso corpo. Vocês lembram que muitos anos atrás, quando nós tínhamos muitos anos, entregando aí a idade, não sei qual é a idade de vocês, mas assim, quem já tem mais de 35 anos, alguns anos atrás, nós tínhamos umas televisões antigas de tubo, e a gente ia ligar, que não tinha ainda controle remoto tão fácil, os nossos pelinhos do braço, eles ficavam todo ereto. Vocês lembram dessa época? Parecia assim que levou um choque, mas não levou um choque, só que ele ficava todo espetadinho. Professora, por que isso aconteceu? Impulso nervoso se comunicando com a eletricidade do aparelho de televisão. Nossa, professora, eu nunca pensei nisso. Você vai ao banco, e aí lá no caixa eletrônico dá tilt. A máquina não leu o seu cartão de crédito. O que o pessoal diz? Menina, passa no cabelo, rapidinho, coloca na máquina e lê. A máquina passa a ler a partir do momento que você passou no cabelo. Por quê? Impulsos nervosos, comunicação elétrica. Nós somos seres elétricos, sim. Nós temos energia. Por isso que tem muita pesquisa sendo feita em relação à nossa energização, tá? E aí, se nós somos seres energéticos, a gente tem de aprender a conduzir isso em nosso favor, propriamente dito. Ok, entendi essa organização do sistema nervoso central. Olha o exemplo que eu acabei de dar sobre a questão de espetar o dedo. Suponhamos que esse indivíduo que está com o braço apoiado no chão pegou em alguma coisa muito áspera, muito melecada, que deixa ele desconfortável, automaticamente ele tira o braço do chão. Não deu tempo nem de ele olhar o que era, mas ele tocou e o tato dele sentiu, identificou que era uma coisa gosmenta, que era uma coisa esquisita, e ele tira a mão do chão, exatamente por essa comunicação que tem entre os nervos, que passam para a coluna, que passam para o encéfalo, e que dão aí uma resposta de ele tirar essa mão do chão. Vocês acham que quando vocês estão em sala de aula, eu não sei se a maioria de vocês é professor da educação básica ou do ensino médio, vocês acham que quando os meninos de vocês estão inquietos, agoniados, não param no lugar, falando, cutucando o outro, enfim, vocês acham que esse excesso de atividade é o quê? Comunicação neuronal, que às vezes pode estar acontecendo excessivamente, por isso que em alguns casos entra aí a medicação para que ela consiga fazer uma equilibração entre o excesso dessas sinapses que estão acontecendo nesse corpo e automaticamente o indivíduo fica mais elétrico, e o contrário também acontece. Quando é um aluno mais apático, mais mórbido, etc., às vezes entra assim com uma estimulação
química, que no caso é a medicação, para que ele fique um pouco mais elétrico, um pouco mais atencioso, para que ele consiga despertar um pouco mais para o dia a dia. Então, aqui existe um pouco mais da explicação do porquê que, às vezes, a medicalização, às vezes, tá? É funcional e é indicada, sim, para alguns casos. Vocês me perguntarem, professora, mas a senhora, quanto neuropsicóloga, a senhora é a favor da medicação? Cada caso é um caso, gente. Cada caso é um caso. Particularmente, eu prefiro usar a medicação em último caso, quando todas as estratégias já foram feitas e não foram funcionais. Aí a medicação é aplicável. Mas tem casos que realmente a gente não tem como isolar. A medicação vem ajudar absurdamente, tá? Então, eu não sou 100% contra, mas a mim, no dia a dia, no cotidiano, no que eu vejo na clínica, para mim, ela deveria ser a segunda opção. Só que isso dá muito trabalho para os familiares e para os professores, tá? Então, eu acabei de falar essa divisão aqui, não vou ler isso para vocês. Aqui ao lado direito está a imagem nua e crua de uma estrutura do sistema nervoso central, claro, de uma pessoa que cedeu seu corpo para estudo, né, da medicina, mas vocês conseguem ver essas terminações, esses filamentos que saem aí da medula? Exatamente a nossa inervação, são os nossos nervos. Lembram que eu falei para vocês? Nós estamos no sistema nervoso central, mas lembram que eu falei para vocês que nós temos o sistema nervoso lá, periférico? Ele tem 100% a ver com a questão dos nervos? Pois é. Alguns de vocês vão perceber que no dia a dia de vocês, conforme vocês estão mais estressados, e os alunos de vocês também, há uma questão de staff, de cansaço, de fadiga mental. Exatamente pela quantidade de impulso nervoso que vai passando nessa conexão nevrálgica, estimulando excessivamente o seu encéfalo, e aí a gente produz mais o neurotransmissor, produz mais o hormônio cortisol, que é o que leva a gente para o nível de estresse maior. Pois bem, gente, dá aqui um feedback. Tá dando para entender? Tô falando muito rápido? A linguagem tá acessível? Como é que tá? Porque não adianta nada eu ter esse conhecimento, ter currículo, ter diploma, ter doutorado, não sei o quê, e não conseguir ser acessível. Tá funcionando? Dê aí um feedback, por favor. Vocês estão aí? Oi, professora. Sistema nervoso. Tá maravilhoso. Sistema nervoso de vocês está aguçado. Olha lá, hein? Vocês não vão me assustar que por um instante eu já pensei, pronto, eu tô falando aqui com a parede, né? Olha. O compreendimento, professor, acho que tá devagar ainda. Oxe. É muito. Pior que eu já tô. Eu tô mais acomodada possível para que a internet funcione melhor para vocês. Tentando trazer uma linguagem mais acessível possível, porque a linguagem neurológica, viu, é fogo. Ela é bem profundamente complexa. Vamos lá, o bendito encéfalo que eu falei para vocês. Gente, o nosso encéfalo é uma das partes mais pesadas do nosso corpo. 3 partes, os legistas dizem que pesam mais no corpo humano. É o fêmur, a nossa coxa, a cabeça e o tórax. A nossa cabeça pesa por quê? Exatamente porque ela tem massa encefálica. A gente tem uma média de 1,4 kg, mais ou menos, no adulto. Essa massa encefálica, óbvio, está localizada na nossa calota craniana, né, que está protegida pelos nossos ossos cranianos. E ela está subdividida em 3 partes: cérebro, cerebelo e tronco encefálico. Olhem aí essa parte em rosa da imagem, parte de cima, que tem várias cobrinhas, parece que são várias minhoquinhas. O nome disso não é minhoquinha, tá? Eles se chamam giros. E esse espaço que tem entre eles, a gente chama de sulcos. Essa parte toda rosadinha, aí a gente chama de cérebro. Mas o nosso cérebro não é só... a composição do nosso encéfalo não é só o cérebro. A gente tem também o cerebelo, que é essa parte aí de baixo, e o tronco encefálico. Então, quando a gente fala assim, o meu cérebro não conseguiu captar tudo isso. Não, meu cérebro não é sozinho. O meu encéfalo, que é o todo, não conseguiu captar tudo isso. É a expressão mais correta que a gente poderia utilizar no dia a dia. Então, que vocês consigam fazer um planejamento de aula que consiga estimular ao máximo o encéfalo dos alunos de vocês. Olha, vejam essa distribuição
E aí a gente vai compreender o que cada área dela é responsável, tá bom? Para a gente conseguir perceber mais ou menos a dinâmica da aprendizagem nessa situação aí neurofuncional. Essa daqui é uma figura, uma imagem real, e aqui está a subdivisão. É como se ao lado esquerdo de vocês, é como se estivesse a testa, a sobrancelha, a fronte do indivíduo, nessa cabeça, né? E ao lado direito de vocês é como se tivesse a nuca, tá bom? Tivesse assim o início assim da parte posterior do pescoço. É esse direcionamento. Atentem que as áreas, elas são muito pertinho uma das outras. Por exemplo, mesencéfalo, ponte e bulbo. Esse tubo, esse canal, elas são zonas muito aproximadas uma da outra. Professora, o que acontece, por exemplo, quando um indivíduo ele sofre um acidente numa dessas áreas, acabou, queimou aquela área, perdeu-se para sempre? Existe aí, gente, o fenômeno da neuroplasticidade cerebral. E é nela que a gente, professor, que atende qualquer criança com dificuldade de aprendizagem específica, é nela, na neuroplasticidade cerebral, a redentora da pátria, que a gente vai se agarrar com todas as unhas e dentes possíveis, porque é a neuroplasticidade cerebral que dá para a gente possibilidade da gente ofertar um outro caminho didático para o aluno aprender, diferente daquele que o corpo não conseguiu ainda visualizar como ativo, como tranquilo, como prático, tá bem? Agora eu falo para vocês sobre o cérebro. Aqui a gente tem a nossa constituição do cérebro. Vocês estão vendo? O cérebro está subdividido em córtex. A gente tem um córtex que é a parte externa. Aí, quando vocês visualizam essa imagem aí embaixo, vocês estão vendo a borda dele, que ela é mais rosadinha? Essa parte a gente fala que é o córtex cerebral, e aí ficam organizados os núcleos dos nossos neurônios. O pessoal diz assim, professora, mas a minha cabeça, meu cérebro... Não, a gente fala vulgarmente isso, mas é porque grande parte do nosso encéfalo, 90%, é composto pelo cérebro. Acaba que o pessoal meio que sinaliza como se fosse a totalidade, mas não é, tá? Mas o cérebro, sim, é a grande parte da massa encefálica que tem na nossa cabeça, é ele. Ele é a maior componente. Por que ele está subdividido, professora, nessas cores aí? Não consigo visualizar. Nós temos os corpos dos neurônios e nós temos os filamentos deles. Quanto mais neurônios próximos um do outro, mais escurecida é a área. Vocês já viram a pizza? Olha o exemplo que eu vou dar para facilitar. Tem a pizza, aí tem a borda da pizza, certo? A borda da pizza é aquela parte mais externa, é o que supostamente trazendo para o cérebro, a gente fala que é o nosso córtex, é a borda dele. E ali é uma das zonas mais enriquecida com os neurônios. Quanto mais a gente... Por isso que a gente fala que quando o bebê está em processo de fechamento desses ossinhos da cabeça, quando ele está se desenvolvendo, é muito importante que ele seja muito estimulado para que sobre sons, sobre cheiros, sobre tato, sobre formato, sobre texturas, quanto mais informação esse bebê, essa criança vai tendo, no autodesenvolvimento dele, ele vai conseguindo consolidar mais essa parte aí que eu mostro para vocês na bordinha externa, que é o córtex. E quanto mais sinapse ele consegue fazer, mais estruturado esse córtex, esse cérebro vai ficando para ele aprender as coisas no futuro. Tem uns adultos que eles começam a fazer umas brincadeiras muito, às vezes ingênuas com as crianças, mas que isso pode dar assim, ser prejudicial, isso pode dar uma perda total. Por exemplo, gente que brinca de, vamos fazer o seguinte com o neném, bora trazer ele para baixo da piscina para ver quanto tempo ele já se acostuma a segurar o ar, né? Ou tem gente que pega o bebezinho lá em cima, acho que vocês já viram isso, a gente na família vê muito isso em reunião de família, no grande domingo aí tem um bebezinho novinho, aí sempre tem um tio, um avô, um padrinho, pega o bebezinho bem novinho, dá uma sacudida, o bebê ri todinho elétrico, né? Gente, mas isso é tão perigoso, porque esses ligamentos, essas neurosinapses, essa organizaçãozinha interna do bebê é tão fragilizada, é tão tênue. Imaginem gelatina, aquela consistênciazinha da gelatina, supostamente durinha, mas se você pega, ela não é tão durinha, ela é frágil, ela é molinha. É o encéfalo de um bebê, então aquela estrutura ela é toda muito frágil. Quando a pessoa pega isso, sacode de uma forma, ela pode, inclusive, causar
microsangramentos, no ato de inocência brincando, mas isso é muito, muito pesado, assim. Então, evitem fazer isso em reuniões de família, já avisem os parentes de vocês. Outra coisa que também pede-se para que evite-se muito depois de uma queda, bebê caiu, pô, criança cai muito, está aprendendo a andar, né? Caiu de cabeça, virou, escorregou no piso molhado, estava sentadinho, perdeu o equilíbrio, tombou. Ah, tá chorando bastante, dá água, põe para dormir. Não põe para dormir. A gente aguenta acordado o máximo que esse bebê aguenta, que é para o sangue estar circulando ao máximo nesse encéfalo, porque se põe para dormir, corre-se um risco de formar ali um coágulo. Então, são pequenos detalhes que a gente vai tendo quando a gente começa a estudar, a gente vai se percebendo assim nesse cenário. Então, criança está na sua sala, professores da educação infantil, seu menino caiu, está molinho, o pai não pode buscar logo porque está preso numa reunião de trabalho importantíssima, enfim, você tem que ficar presa com a criança e ela está quietinha, bem molinha, tenta não pôr para dormir, vai inventar alguma brincadeira, pede para a estagiária, para sua, se tem estagiária, né? Normalmente escola pública não vai ter, mas enfim, pede o suporte de alguém para essa criança ficar acordada o máximo de tempo possível e não dormir. Aqui a gente tem a subdivisão ainda do cérebro, direita e esquerda, isso é chamado de hemisférios, e eles são organizados para comunicarem-se entre si. O nosso encéfalo do lado esquerdo é totalmente responsável pela nossa função do lado direito, e vice-versa, tá? Então, temos aqui pessoas destras, que escrevem com a mão direita, quem dá esse comando para a gente é o hemisfério cerebral esquerdo, e vice-versa. Professora, e as pessoas que conseguem escrever com as duas mãos, que têm precisão com essas duas mãos, é atípico, mas isso demonstra que há uma riqueza de comunicação neuronal no encéfalo dessas pessoas, e realmente é um índice atípico, não é tão comum. Normalmente há uma predominância do hemisfério nesse sentido, tá? Há alguns teóricos que falam sobre a especificidade do hemisfério esquerdo ser mais responsável pela nossa comunicação, pela nossa linguagem, e assim vai, mas é uma divisão bem didática para tal. Aqui eu já vou passar isso aqui, eu já falei, fui falando na explicação para vocês, isso aqui é fundamental. Notem que a figura que eu trouxe para vocês, ela está subdividida em cores. No dia a dia, ela não tem cores, né? Essa divisão é só para vocês visualizarem de modo mais compreensível. Lobo frontal, ele é muito responsável pelo nosso pensamento, pela nossa compreensão, pelo nosso processamento de informações, pela nossa praticidade de vida. Então, o lobo frontal é esse que está em amarelo. Lobo parietal, parte rosa, aí na parte superior, muito responsável pelo nosso processamento de sensações, tá? Sensação no todo, nossa percepção é muito organizada por essa parte rosa. Lobo temporal, área verde, responsável muito profundamente não só pela nossa audição, como também pela nossa captura de estímulos do meio, para que a gente consiga associá-las e depois trazer isso em resposta para o meio. Parte azul, lobo occipital, responsável pelo nossa aptidão visual. Normalmente, ela está ativada desde que a gente é bebezinho, mas, dependendo da situação, a pessoa pode ir perdendo essa conexão com o tempo, pode estar associado. Professor, então, todas as pessoas que perdem a visão ou que perdem a audição, elas são pessoas que estão com os órgãos normais, mas dentro dessa estrutura cerebral houve uma falha. Cada caso é um caso, tá, gente? Nós temos casos de surdez e casos de cegueira em que há uma má formação ou houve um prejuízo, uma deterioração nessa área cerebral, mas que os órgãos da visão, os nervos auditivos estão funcionais, eles estão na missão deles de levar o estímulo de fora do corpo para dentro do corpo. Só que quando chega nessa parte do cérebro, ele não faz a leitura. E aí a gente diz que esse tipo são os mais agressivos de deficiência auditiva ou de deficiência visual. Quando os problemas são os canais, por exemplo, quando o problema é no canal auditivo, é mais, posso dizer que é mais fácil? Não, posso dizer que talvez seja
mais possível, perto assim de possível, que haja uma possibilidade de intervenção, seja com tratamento, seja com fono, seja com recorrência de audiometria, seja com cirurgia, com implante coclear, porque a parte dos nervos, a parte do ouvido é que está danificada, não é lá dentro da parte encefálica. Então, tudo que é diretamente no encéfalo é mais difícil de você recuperar. Não é impossível, mas é bem mais difícil, tudo bem? Fora parte, professora, a senhora escreveu aí um tal de insular. Cadê? Onde? Não vi. O insular, gente, tá aqui no fundo, bem no meio mesmo, entre eles, e ele é responsável por fazer a concatenação nervosa de um lado para o outro. Lembra que eu mostrei para vocês que a gente tem o hemisfério direito e esquerdo? No meio fica aí a ínsula, ou o corpo caloso, que vai fazendo essa interligação de uma resposta de um hemisfério cerebral para o outro. Essa divisão, gente, que eu mostro para vocês, ela é uma divisão, volto a falar, que a literatura apresenta para a gente com um olhar didático, para a gente conseguir compreender melhor. Mas o nosso cérebro, o nosso encéfalo como um todo, ele funciona em parceria direto. Então, assim, por exemplo, olha só o exemplo, eu peço assim para vocês, todo mundo agora, nesse momento, por favor, para o que está fazendo, olha a imagem agora. A partir do momento em que vocês olham a imagem agora, vocês estão visualizando, aí eu tenho a imagem como um estímulo visual, e aí essa área azul, aqui na nuca, aqui atrás de vocês, acima da nuca, começa a acender, começa a processar. E quando eu digo para vocês, olha, presta atenção nessa imagem, eu estou explicando isso, vocês estão ouvindo, e automaticamente vocês estão associando que eu estou falando esse conteúdo de aula, esse conteúdo anatômico, eu não estou falando de sorvete, de comida, de política, eu estou falando de neuroanatomia. E quando eu peço para vocês, aí a área verde está sendo ativada, porque vocês estão recebendo estímulo, explicação, audição, ok? E se eu peço para vocês, gente, o que vocês estão entendendo sobre o que eu estou explicando nesse momento? Aí a gente tem uma conversa da parte verde, temporal, com a área amarela, que é a frontal, e automaticamente com o que você sente nesse momento, que é a parte rosa. E se eu pergunto, o que vocês compreendem sobre? Falem para mim, como é que está o entendimento de vocês dessa explicação? A partir do momento que vocês respondem, que vocês emitem opinião oralmente falando, o lobo frontal, que é a parte amarela, mandou comando daí para os músculos da sua fonação. Então, um único exercício de você visualizar esse slide e responder o que você entendeu sobre ele a partir da minha explicação, você está acendendo todas essas áreas. E aí, professora, se uma dessas áreas está fragilizada, se acontecer um acidente, como é que a gente ajusta? Dependendo da situação, a neurologia tem avançado assim, a grandes passos para tentar recuperar esses encéfalos quando eles passam por um traumatismo crânioencefálico, por uma situação de acidente vascular, né? Enfim. Mas alguns casos que não tem como fazer, e alguns casos que dá para fazer. E por que acontece? Neuroplasticidade. Vocês já viram alguns casos, por exemplo, de parentes de vocês, de vizinhos de vocês, enfim, que ficaram com AVC, por exemplo. E era uma pessoa super ativa, caminhava, malhava, fazia o churrasco dia de domingo, conversava sobre tudo, sobre todos, teve um AVC e ela ficou muito comprometida, muito, muito, muito mesmo. Quase que passa daqui para um outro plano. E aí, com o passar do tempo, ela recuperou algumas funções. E vocês vão me dizer, mas professora, aquela área do encéfalo dela, aquela área, por exemplo, da fala, o médico disse que foi comprometida, não vai mais voltar, não tem mais jeito. Mas aí, às vezes, essa pessoa fez tanta fonoterapia, ela fez tanto acompanhamento, foi tão treinada para recuperar a habilidade, que sim, aquela área que o médico disse que está invalidada, lesionada, permanece lesionada. Mas as áreas ao redor daquela área que está machucada trabalham incansavelmente para conseguir recuperar pelo menos um pouco daquela função que foi perdida, no caso, a fala. E aí ele consegue falar, mas às vezes não fala com tanta precisão quanto antes do acidente. Por quê, professora, que ele recupera algumas funções? Por conta do nosso fenômeno da neuroplasticidade cerebral, que é a capacidade de reforço que algumas áreas cerebrais têm de dar quando uma outra área foi lesionada.
E é nessa neuroplasticidade que a gente, professor, se apega, tá? Para a gente conseguir visualizar, possivelmente, quando um aluno tem inabilidade de aprender e como que a gente pode ajudar o encéfalo, o sistema nervoso central dele, fazer um outro caminho, uma outra rota para ele conseguir aprender. É mais ou menos por aí. Gente, eu sei que esse momento dessa aula é bastante conteudista, de muito, né, termos técnicos, mas não tem como a gente não entregá-los. E aí, professora, afinal, já entendi que o cérebro é a maior parte do encéfalo. Para que serve, assim? Qual que é a função dele? As funções, não é só uma, tem várias. Ele é responsável pelas nossas sensações, pelos nossos atos conscientes e voluntários, pelos nossos movimentos, pela nossa praxia motora fina ou motora grossa, pela memória, pelo pensamento, pela inteligência, pelos sentidos, pelo equilíbrio. Nossa, o cérebro é um grande carro-chefe do nosso funcionamento, mas ele não está sozinho, mas ele é um dos carros-chefes, sim, tá? Então, ele é responsável por muitas das nossas competências. Esse exemplo da imagem que eu trouxe aí para vocês retrata um pouco, assim, de o que cada área mais ou menos é responsável. Volto a dizer, se uma dessas áreas aí da imagem, por exemplo, for lesionada, é possível, conforme haja uma reabilitação, uma reprogramação neuropsicológica, que o cérebro ache outros formatos de recuperar aquela função da área que está lesionada. Isso se chama reabilitação ou neuroplasticidade. Aliás, isso se chama neuroplasticidade, que é feito pelo serviço chamado de reabilitação, tá? É mais ou menos por aí. Pois bem, aí a gente tem... Opa, minha bateria está dando 8. Aguentem aí um instantinho só para eu ligar aqui. Com licença. Voltando, antes que a gente fique na mão. Pronto, liguei. Aí, regressando aqui. Lembram que eu falei que a gente tem aí o tálamo e o hipotálamo? Ai, Jesus, para que esses nomes, professora? Eu vou já trazer uns exemplos para vocês, para ficar mais claro o negócio. Olha, gente, o tálamo, estão vendo essa região aí na imagem? Olha lá. Tálamo e hipotálamo, tá aí denominado em azul. Notem que elas são zonas bem pertinho uma da outra, mas elas têm funções que complementam-se, tá? O tálamo, em específico, ele é responsável pela nossa reorganização de estímulos nervosos e pela nossa percepção sensorial, nossa consciência. Quem sou eu? Onde estou? Onde moro? O que gosto de comer? Que música gosto de escutar? Qual o nome do meu namorado? Qual o nome do ficante? Qual o nome do ex? Todo esse processamento você faz pela sua consciência, que é estimulada ali no tálamo. O hipotálamo, por sua vez, ele é o regulador da nossa homeostase, do nosso equilíbrio corporal. Ele ajusta a nossa temperatura, nosso apetite, nosso controle de líquidos do nosso organismo. É hora de expelir urina, é hora de tomar água, é hora de suar bastante porque a temperatura está subindo, enfim, ele faz esse controle. Professor, e o Kiko, o que é que tem essas estruturas comigo que sou professor? Gente, tudo. Alguns de vocês são professores e às vezes os alunos de vocês, olha lá, diga-se de passagem que temos uns alunos aí no meio do caminho que daqui a pouquinho dava para ele ganhar o Oscar de melhor ator, né? Porque a gente tem, meu querido, a gente tem uns alunos que eles são artistas de primeira. E aí eles dramatizam algumas cenas. Mas nós temos alunos que eles não dramatizam, que eles passam por situações mesmo no dia a dia e que às vezes é uma situação, gente, de cunho encefálica. Então, por exemplo, às vezes a gente tem aluno que ele quer chamar a atenção e ele vai simular vômito, ele vai simular que ele está passando mal, ele vai... A gente tem... professora, é muito pesado esse seu exemplo. Gente, trabalho na escola brasileira não sei quantos anos, atendendo criança desde 3 aninhos até meninão de 18, 17 anos, a gente já viu muita cena nesse dia a dia. Escola de rico, escola de pobre. A gente percebe que muda-se o nome, mas o comportamento das crianças e dos adolescentes, eles são bem parecidos, por conta até da faixa etária e da fase que eles vivenciam. Então, a gente verifica que tem uns que simulam algumas funções do corpo para chamar a atenção, e a gente percebe que tem uns que não simulam e que ficam muito sem graça, quando, por exemplo, a sua criança, professora,
trabalho aqui e os guris têm 3 aninhos, 2 aninhos, 3 aninhos, 2 aninhos, e fez xixi na sala e está inteiramente irritada, está com vergonha, está chorosa. Ok, e aí a professora fica estressada da vida. Caramba, lá perdi mais tempo, porque aí leva a menina para o banheiro, aí tem que ver calcinha, que tem que ver não sei o quê. E aí eu estava aqui, quando eu consegui a atenção da turma, a outra fez isso na sala, e aí chama alguém para ficar na sala, enquanto eu vou levá-la ao banheiro, porque ela tem mais contato comigo. Enfim, aí quebra toda a rotina da professora, e a professora fica chateadésima da vida, estressada, pensando que a aluna fez de propósito, etc, etc. Olhem aí, ó. Balanço híbrido no tálamo. Às vezes, gente, se para a gente que é adulto é complicado a gente conseguir fazer essa nossa regulação, imagina uma criança de 3 anos que está aprendendo a reconhecer as funções corporais e os avisos das sensações que o corpo dela tem, que são muitas. Então, fica esse convite quando você começa a visualizar nosso sistema de funcionamento interno, orgânico, é interessante você começar a fazer a concatenação e a comparação do comportamento dos seus alunos, sabe? Nem sempre é fingimento, nem sempre é tentativa de chamar atenção. Às vezes, gente, o sistema nervoso central dele ainda está consolidando, o aluno ainda está aprendendo a se reconhecer como pessoa, com suas funções, e enfim. Eu falo isso para vocês porque a gente, quando vai fazer treinamento aí com os professores da Secretaria Pública, a gente percebe um desgaste muito grande assim, dos professores, quando os alunos vomitam em sala, acontece, né? Ou quando tem episódios, por exemplo, de diarreia, muita situação voltada, misturada com bagunça em sala, quando faz sujeira, normalmente tem a ver com os excretos, né? E os professores ficam muito chateados, normalmente achando que é de birra, que é de propósito, que a criança fez força para causar um drama ali, uma cena. Pode ser, gente, alguma coisa comportamental? Até pode ser, mas a gente faz o convite de o professor conseguir olhar também para a organização do sistema nervoso da criança, que às vezes ela ainda está se consolidando também, tá? Professora, quem que vai me dizer se isso foi forçado ou foi real? Normalmente as crianças que elas apresentam alguma inconsistência na comunicação do sistema nervoso e o corpo dela reage de forma um comportamento atípico, elas ficam constrangidas, ficam irritadas, elas não querem ser expostas, diferente das que fazem por cena, que as que fazem por cena querem ser o centro da atenção. Aí a gente vai traçando assim um pouco desse comportamento e conseguindo discernir mais ou menos. Cada caso é um caso, tá? Cada caso realmente é um caso. Bom, eu vou passar aqui porque eu já falei para vocês, conversei um pouco sobre isso. Cerebelo. Saímos do cérebro, hein? Agora a gente adentra outra estrutura, que é essa aí embaixo, o cerebelo. Professor, esse tal de cerebelo, que eu nem sabia que existia, eu nem lembrava, serve para quê mesmo? Para que funciona? Gente, o cerebelo num todo, a gente diz, quem estuda assim mais a fundo a literatura da neurociência, a gente diz que ele é muito, muito responsável pelo nosso componente de equilibração do corpo em relação a não cair para a direita, não cair para a esquerda. É o cerebelo que, quando você diz assim para os alunos, ei, parou a bagunça, senta agora, fica quieto, arruma a postura. E ele se senta no local certo, ele não cai, ele não tomba para o lado, etc. É o cerebelo dele que faz isso. É o cerebelo que, quando vocês fazem atividade dinâmica, tem que correr ali, puxa o balão tal, volta aqui, passa a bola para a colega e não sei o quê. Rápido, o tempo está contando, e ele vai, ele não se bate, não sei o quê. É o cerebelo que organiza essa orientação espacial deles, que faz essa coordenação dos movimentos. Normalmente, vocês vão perceber que quando as crianças são muito pequenas, elas ainda estão aprendendo a lidar com tudo isso, orientação espacial, orientação temporal, equilibração corporal, né? Tanto que é muito comum que a criança nessa fase caia bastante, pinte, borde, pinte o sete, porque o cerebelo dela ainda está amadurecendo, e o processo de maturação não é igual para todas as crianças. Existe, assim, uma média, a gente consiga comparar, mas cada criança é única, gente, porque vai depender de como ela é alimentada, de como ela dorme, de como ela recebe afeto. Afeto, professora, tem a ver com orgânico?
Claro, total, está inteiramente interligado. Nós temos estudos científicos comprovando que crianças que são privadas de afeto, mesmo que tenham nascido perfeitas, têm uma diminuição da massa encefálica, porque a negligência afetiva causa menor comunicação entre os neurônios e, por conseguinte, a massa encefálica torna-se diminuta. Tudo isso influencia. E aí, assim, quanto mais, principalmente as professoras da educação básica, gente, do ensino fundamental 1, eu sempre convido vocês a pensarem muito, muito, muito sobre a importância de vocês nesse cenário da educação. Professoras da educação fundamental, do ensino fundamental 1, e principalmente professoras da educação infantil, que eu não sei se tem aqui alguém da educação infantil, vocês têm um poder enorme, enorme, enorme na mão para fazer uma estimulação nas crianças de vocês, para que essas áreas que eu estou citando consigam amadurecer num tempo apropriado e para que essas crianças não fiquem com debilidade nessas funções. Uma criança ou um adolescente que foi mal estimulado nessas áreas, muito possivelmente vai ter dificuldade, quando ele for adulto, de passar numa prova de carro, né, na autoescola, professora, eu estou fazendo o teste, o concurso, sei lá, o concurso X para entrar no Corpo de Bombeiro, para entrar na Marinha, para entrar não sei onde, e aí uma das etapas tem prova de nado, tem prova de não sei o que, provas físicas, psicomotoras. Aí, às vezes, a pessoa é inteligentíssima e, psicomotoramente falando, não consegue acompanhar a linha de raciocínio. Não foi muito bem estimulada, não viveu muito. É o que acontece bastante com essa geraçãozinha Z, que nasce na barriga da mãe, já sai praticamente segurando o celular, né? Então, sabe mexer no tablet, sabe mexer em tudo, e não tem atividade de trepar, de correr, de sentar, de agachar, se estupedar, morder, enfim, essa geração, a gente tem estudado sobre que a geração Z, muito possivelmente, vai desenvolver muitas áreas, mas vai ficar capenga em outras áreas, em específico a área cerebelar, já que pouco da tonicidade muscular é empregada. Passando. Aí a gente tem essas 3 areazinhas, mesencéfalo, ponte e bulbo. Vocês lembram que antigamente os nossos telefones tinham fio, né? Pois bem, essa área, gente, é como se fosse o fio que leva a informação da cabeça para a coluna. É uma área que ela tem responsabilidade exatamente de levar informações do corpo para cima e de cima para o corpo. Professora, se uma dessas áreas estiver lesionada, pode acontecer de a gente conseguir fazer uma reabilitação? Pode acontecer, mas cada caso é um caso. Então, quanto mais ela puder ser preservada, melhor. Então, elas são muito juntinhas, a função exatamente é conseguir fazer um canal comunicativo entre o encéfalo, o cérebro, a coluna, né, a medula e as demais regiões do corpo humano. Pois bem, aqui está a questão da medula, que eu já falei para vocês. Tudo isso que eu apresentei para vocês ainda agora tem a ver com o encéfalo. Estamos no sistema nervoso central. Agora a gente parte para a coluna, que é a segunda parte do sistema nervoso central. Tá bom? Então, aqui a gente tem esse cordão amarelo, cilíndrico, que vocês veem aí interligado ao encéfalo, é a nossa medula. Ela é bem gelatinosinha, ela é inteiramente rica em organização nervosa, ou seja, tem muitos neurônios, nossas células nervosas. Ela está muito interligada com a parte encefálica, tanto que quando há algum exame a ser feito para saber se é compatível com fulano de tal, para passar por uma cirurgia, faz-se o exame de onde? Faz a punção lá na lombar, para pegar dessa parte aí na RAC, né? Para pegar da medula um pouquinho que tem uma amostra para conseguir saber se essa pessoa é compatível com a pessoa B, para que haja uma possibilidade de transplante de órgão, para que haja uma possibilidade de conversa, para que a pessoa A ofereça seu material orgânico para dar uma condição de vida melhor para a pessoa B. Professora, e por que é tirado daí e não é tirado do sangue? Conseguem visualizar que está muito ligada ao nosso cérebro? Ela é uma extensão, assim, mais pura possível da nossa capacidade orgânica. Então, o pessoal do laboratório não ia injetar uma agulha no nosso cérebro para tirar uma amostrazinha da parte neuronal para saber se há a compatibilidade de uma pessoa para outra. E onde eles vão mexer sem
causar prejuízos na medula, que, por sua vez, vai oferecer isso no exame que eles fazem, né, na punção raquidiana, quase que não sai. Raquio medular. Travou aqui, eu fiquei com disfluência da fala. Então, é por isso que fazem daí a punção para pegar esse material e fazer uma observação. E ela é muito delicada, ela é muito suave, ela é muito rica, mas ela é muito frágilzinha, tanto que o nosso corpo se organizou para protegê-la através das nossas vértebras, dos discos intervertebrais, que são flexíveis, né? Mas são rígidos, são duras para que consigam protegê-la e ela não escape, ela não rompa, ela não vaze do nosso organismo. Então, essa subdivisão ela é inteiramente importante para que seja preservada. Por isso, gente, quem é professor, mais ou menos, de novo, eu estou forçando esse estímulo para vocês. Quem é professora de criança, o máximo que a gente puder evitar que os alunos caiam, batam a cabeça, firam a coluna, lesionem-se, melhor, porque mais preservado vai estar esse espaço de comunicação entre cabeça, coluna e mais o sistema nervoso da pessoa vai estar preservado, saudável, tá bem? Vou passar. Aqui, em específico, ele fala sobre a terminação nervosa, que aqui nessa coluna, nessa partezinha, nessa coluna, aqui nessa medula, nessa parte amarela, ela está enraigada de nervos, que é exatamente já a organização da nossa outra etapa da aula, que é o sistema nervoso periférico. Quando vocês veem assim, professora, fulano está atacada com uma doença dos nervos, é uma doença que está tudo inflamado, ele sente tanta dor, tanta dor. Por que quando há alguma inflamação nos nervos, as pessoas realmente sentem muita dor? Por conta do excesso de comunicação nervosa que está acontecendo entre os neurônios que fazem parte naqueles nervos que passam a informação para a coluna, para a medula, para o encéfalo, que projetam aquela dor como uma resposta de inflamação, por exemplo. Então, os nervos, eles são fiozinhos bem fininhos, com vários axônios, que é uma parte do neurônio, que faz uma comunicação do nosso corpo para dentro e de dentro para fora. Eles transmitem mensagens, sabe? De fora para dentro e de dentro para fora. Eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Algumas pessoas, quando estão com doenças de nervo, podem adquirir excesso de sensibilidade ou ausência de sensibilidade. Os dois casos são patológicos, são adoecidos, são complexos. Por isso que quanto mais atividades os professores puderem passar em sala de aula, que mexe com textura, que mexe com botões, que mexe com bolinhas, que mexe com formatos quadrado. Quanto mais experiências os alunos tiverem, professora, mas eu não dou aula mais para criança, eu dou aula para adolescente, adolescente lá quer saber disso, tudo bem, ok, vamos trabalhar conforme a faixa etária, usando uma linguagem didática assertiva numa atividade que você consiga fazer um estímulo nessas áreas. Você não vai trabalhar com ele massinha, borrachinha, tinta guache, não, eles não vão aceitar, mas existem outros tipos de estímulos que vocês podem utilizar. Pegar uma música com uma linguagem que acha interessante, um rap, sei lá, um funk, alguma coisa que faça eles pensarem sobre. Pega formatos diferentes de capinha de celular, que tem texturas diferenciadas. Tem muita coisa que dá para a gente trabalhar. Então, assim, quanto mais se trabalha essa questão da identificação de texturas, de formatos, de formas, de sons, mais os nervos vão sendo acostumados a captar informações do meio de fora do corpo, associarem, processarem essa informação e o corpo vai se tornando mais inteligente, ele vai aprendendo mais conteúdos e vai se tornando mais autônomo. A gente acha que não, imagina, eu tenho que ensinar a matéria do currículo, pronto, acabou, porque é isso que cai na minha avaliação. Não cai esse negócio que a senhora está falando. Eu estou falando para além da proposta curricular, estou falando enquanto sujeitos protagonistas, seres humanos em desenvolvimento no todo, tá? Bom, quanto ao tipo do neurônio, nós temos 3 vias de neurônio, gente, 3 tipificações mais comuns. Tem teóricos que dizem que a gente tem uma média de 16 qualificações de neurônios. Eu gosto de utilizar o que a literatura comum fala, que são 3 tipos, que é o neurônio aferente, misto ou eferente, mas vocês podem encontrar literatura falando sobre 16 tipos, tá? Cada caso é um caso, vocês vão encontrar
No livro do autor Rota, vocês vão encontrar essas distinções dos outros tipos de neurônios. Em específico, a gente aqui na área da educação, eu gosto de trazer para vocês o exemplo dos 3. A gente tem a via aferente, a via mista e a via eferente. Por exemplo, quando você é professora de língua portuguesa, está explicando verbo, conjugação verbal, etc., e não está funcionando, não está rendendo, não está fluindo, o que a gente pode pegar? A gente pode pegar um filme, a gente pode pegar uma mensagem do Instagram, do Facebook, uma letra de música mais polêmica, um meme, alguma coisa, e a gente vai pegar os verbos dali, tentar fazer a galera fazer a conjugação, né? Etc. Esse recurso que eu estou utilizando, quando eu uso uma imagem, quando eu utilizo a tecnologia em meu favor, eu vou estimular a via aferente do meu aluno. Como? Tudo aquilo que eu vou mostrar, ele vai captar as informações e vai mandar isso para o processamento dele. Quem que vai pegar isso, professora, do meio externo? São os neurônios aferentes. Se você está utilizando uma música, um objeto, enfim, uma imagem, ele vai tocar, vai sentir, vai cheirar, vai visualizar aquele estímulo que você está dando, os neurônios da via aferente vão acolher aquilo, ele vai processar. O que é isso? O que a professora quer que a gente faça? O que esse meme quer dizer? O que tem a ver com a aula X, etc. Quando ele vai te dar uma resposta, ele processou tudo através da via dos neurônios mistos ou de associação, e quando ele, enfim, te dá uma resposta do que você está fazendo, perguntando e tal, ele tem aí uma resposta conduzida pelos neurônios motores ou eferentes. Então, assim, eles têm funcionamento diferentes, mas todos estão interligados. Se um não está funcionando perfeitamente, o outro vai sentir a debilidade desse sistema como um todo. Então, essa é a nossa organização. Isso serve, gente, para qualquer matéria que você ministra, tá? Seja você de humanas, de exatas, das áreas biológicas, qualquer matéria que você administra, a aprendizagem ela vai acontecer contando com essas 3 estruturas desses 3 tipos de neurônio. Não tem para onde correr, de jeito nenhum. Pois bem, vou passando aqui, a posição anatômica não é relevante nesse momento. Aqui são os pares que eu já apresentei para vocês em alguns outros momentos. Também já falei, assim, a questão mais importante para... Os gânglios são acumulados de terminações nervosas, de corpos celulares dos neurônios, mas eu quero mostrar para vocês essa aqui que é a parte mais interessante, sobre o sistema nervoso periférico. Professora, eu já entendi que o sistema nervoso central, aquele primeiro que a senhora falou, encéfalo e coluna, ele está responsável pelo meu funcionamento geral. E esse periférico, está subdividido nesse nome vermelho e nesse nome azul. Gente, o periférico ele se divide em somático ou visceral, que também vocês vão encontrar em vários livros utilizando ou o sistema nervoso somático, o sistema nervoso visceral, ou ainda sistema nervoso voluntário, sistema nervoso autônomo. É a mesma coisa, vai diferenciar somente do autor que você toma como exemplo. Por exemplo, você tem água, H2O, e a água, como você conhece popularmente, a gente está falando da mesma substância. Então, vai depender do teórico e a terminologia que você quer utilizar. A partir do momento em que você visualiza alguma coisa, e você anda, você fala, você pensa, você movimenta-se voluntariamente, porque você quer fazer, a gente está falando que é o sistema nervoso voluntário ou somático. Quando você diz assim, menino, senta, fica quieto, deixa eu terminar de explicar, e ele te peita, te enfrenta, vai te olhando, vai te enfrentando e rebela-se naquele comportamento dele, você vê uma ação do sistema nervoso voluntário e somático dele. Pois a professora quer que eu faça, pois eu também não vou obedecer no tempo dela, vou fazer no meu sistema nervoso somático voluntário dele. E aí você se controla, se vira nos 30 para você manter a paz interior, não dar uns gritos e conseguir manter o seu emprego, né? Porque tem momentos que às vezes sobe mesmo assim um teste de paciência na gente. E aí a gente começa a visualizar que tudo que é controlável, assim, que faz-se por vontade própria, estamos falando do sistema nervoso voluntário.
Quanto mais velhas as crianças vão se tornando, os adolescentes vão se tornando jovens, os jovens adultos, etc., mais fácil vai ficando dele conseguir esse controle motor desse sistema voluntário dele. Aí, essas funções vão deteriorando quando as pessoas vão envelhecendo. Vocês notam quando as crianças são muito pequenininhas, elas quase não andam, elas querem saber de correr. Menino, fica quieto, não corre, vai cair. Mas eles são muito impulsionados por correr. E aí a gente vai se tornando adulto, jovem, adulto, e aí a gente já anda normalmente até às vezes apressadamente. Já os idosos, muito mais idosinhos, 80, 90 e poucos anos, andam, professora, andam, mas os passos, a velocidade, elas são diminutas. Por quê, professora? Começa a haver uma quebra e uma lacuna de comunicação entre os neurônios, dando a mensagem para os músculos no ato da marcha, ou seja, no ato do andar desse indivíduo. Que quando é criança, tem aí excessivamente nível de acetilcolina, de eletricidade, de excitação, e quando ele é adulto ou muito idoso, ele quer manter a dinâmica, mentalmente dá o comando, mas o corpo obedece de modo mais lentificado. Então, existe essa dinâmica de uma certa queda no nosso sistema nervoso periférico quando a gente vai se tornando mais idoso. E aí aparecem várias situações, várias patologias, muitas vezes interligadas a isto, mas é por aí, né? E a questão do sistema nervoso autônomo, gente, é tudo aquilo que a gente não consegue controlar, mas que funciona. O sistema nervoso autônomo, ele sempre vai estar, esse azul aí de baixo, ele sempre vai estar associado com as nossas vísceras. Por exemplo, você consegue controlar o seu apetite, certo? Não vou comer chocolate, não vou comer pizza, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Você tem vontade, mas você consegue voluntariamente se controlar para você não engolir. A partir do momento em que você engole, que você decide, não, hoje é domingo, hoje eu vou quebrar o regime, hoje eu vou comer, eu vou me permitir. Você tem esse controle de decidir. Mas a partir do momento que você deglute, daqui para baixo, você não tem mais como fazer o seu corpo obedecer. Os movimentos peristálticos, né? Até o ato da evacuação, você não tem mais como coordenar isso. Quem que faz tudo isso? É o nosso conjunto de inteligência orgânica composto pelas nossas vísceras, nada mais, nada menos do que o sistema nervoso autônomo. Volto a dizer para vocês, sejamos pacientes com as crianças na primeira e segunda infância, porque o sistema nervoso delas, periférico, está se organizando. Então, vai acontecer de alguns momentos as crianças se vazarem em sala, vomitarem em sala, não darem conta do recado de esperar até o banheiro, porque está havendo, gente, ainda uma maturação nesse sistema nervoso autônomo deles e delas. Então, a gente precisa ter esse olhar um pouco mais gentil. Não é passar a mão em cima da cabeça quando percebe que é mau comportamento, não. Mas há alguns casos em que há uma... é mais devagar essa maturidade, sabe? Do sistema nervoso visceral dos meninos, das meninas, para a gente controlar. Quer um exemplo? Mulheres. Não sei se tem homens aqui na turma. Tem o César que está dando suporte como tutor, mas não sei se tem outros professores, colegas nossos aqui. Mulheres. Período menstrual. Ciclo, né, da menstruação. A quantidade de sangue expelido, você não tem a competência de controlar. O que você pode fazer é assim, minha avó dizia que se comer a fruta tal, se fizer o comportamento X, aumenta o fluxo sanguíneo. Aí a gente consegue mudar os nossos hábitos, às vezes alimentares, né? Algumas práticas comportamentais a gente muda, mas dentro da gente, para controlar a organização da contração muscular, professora, mas eu posso tomar um remédio para cólica e isso ameniza? Sim, ameniza, porque ele diminui o impulso nervoso que vai te causar dor, mas o ato de expelir a quantidade sanguínea, isso não dá para ninguém controlar. Tanto que a mulher vai, espirra sem querer e percebe que houve um excesso naquele ato de expelir. Não foi controlado, não foi de propósito, aconteceu. É um exemplo muito clássico de essa questão do nosso sistema nervoso autônomo, ele não é controlável. Se a gente adulta não consegue fazer isso mesmo, anos que você tem aí a prática do ciclo menstrual, nem sempre você consegue 100% controlar. Imagina as crianças e adolescentes que ainda estão vivenciando. Vemos aí mulheres
adultas, não sei quantos anos acostumadas a utilizarem sua higiene, fazerem sua higiene, e aí numa situação dessa, suja a calça, suja a saia, suja a cadeira em que ela estava. Você não é adulta? Já não poderia controlar esse seu corpo? Pois é, mas às vezes, gente, eu não tenho como controlar o sistema nervoso autônomo, essa parte visceral. Eu tenho a consciência, mas o corpo ainda não obedeceu o comando que eu quero dar para ele. Isso exatamente tem a ver com a questão de o sistema nervoso autônomo, porque ele é autônomo para ele agir nas vísceras. E a gente tem a subdivisão dele em simpático e parasimpático. Tudo aquilo que me deixa muito excitada, por exemplo, não é excitação sexual, também, mas assim, tudo aquilo que me deixa, causa um desequilíbrio interno, em que eu fico muito excitada, muito ativa, muito cheia de adrenalina. Por exemplo, estou passando numa rua e aí, do nada, eu escuto um barulho de tiro. Professora, eu estou aqui na Compensa, estou aqui no Lírio do Vale, estou aqui na Zona Leste, escutei um tiroteio doido e estou desesperado para onde eu corro. Automaticamente, você que estava good vibe, estava de boa, começou a ficar desesperado, agoniado. O sistema de adrenalina foi enxurrado aí no seu sangue e o seu sistema nervoso simpático ativou para que você saia dali com urgência e consiga sobreviver àquele espaço. Então, não foi você que disse, olha, um monte de tiro, vai, se assusta aí, joga aí adrenalina no meu corpo. Não, você não tem como comandar. Aconteceu, meu amigo, quando você se deu por si, você já está escondido não sei onde, o seu coração está para sair pela boca, sistema nervoso simpático te dizendo que é uma rota de perigo e que você tem que procurar uma rota de fuga imediatamente, porque está arriscado. Sistema nervoso simpático te dizendo, corre para você sobreviver. E depois que aquilo vai passando, aquilo vai diminuindo, o susto foi sendo reconhecido por você, a volta, a calma, estabiliza, a gente diz que o parasimpático entrou em ação. Então, o simpático, ele excita, parasimpático para essa excitação e vai diminuindo. Até porque o próprio nome já ajuda a gente a fazer essa associação. E aí, isso vocês vão visualizar também nos alunos de vocês. Então, aí, percebam os alunos de vocês competitivos. Faz uma dinâmica, meu amigo. Os alunos de vocês que são mais CDF, que são mais nerd, que são mais estudiosos, quer porque quer ganhar a todo preço, ou às vezes ele nem é tudo isso, são os alunos mais bagunceiros, mais ativos, que quer chamar a atenção, que quer fazer baderna, que quer deixar o ambiente mais divertido. Aí tem disputa, grupo A, grupo B, gincana na escola, e você vê que eles estão brigando, que eles querem porque querem ganhar o prêmio, e ficam aí com os ânimos alterados, discutem entre si, ou riem muito, simpático, excitados. Sistema nervoso autônomo na parte simpática que está mandando ali naquela gincana, daquele exercício que você faz. Quando volta a calma, quando diminui, quando, enfim, acalma ali a gincana, a atividade, a disputa, que todo mundo fica good vibe, faz as pazes, depois parasimpático, que está voltando à tona. Então, tudo isso a gente vai visualizando que para eu estar na escola, para eu sobreviver no ambiente da escola, que às vezes é um ambiente também hostil, o sistema nervoso como um todo, central e periférico, estão em comunicação direto. Tudo bem, gente, até aqui? Muita informação? Estão vivos? Tudo certo aí? Tudo certo. Professora, é muito assunto, tá dando aqui um tilt. Assim mesmo, gente, vamos seguir, a gente vai vencer. Estamos acabando, inclusive. Acabei de mostrar para vocês esse exemplo de simpático e parasimpático. Aqui seria mais ou menos o que eles fazem em relação a alguns órgãos, algumas áreas do corpo, mas não é nada tão brutalmente para trazer para vocês. Isso aqui eu quero trazer. Eu falei desde o início da aula, desde quando eu mostrei o primeiro slide, que nós temos células nervosas, que são exatamente os nossos neurônios. Está aqui o exemplo de um tipo de neurônio. Esse é o exemplo mais comum que a gente aprende lá nas aulas de biologia, né? Ao lado esquerdo, vocês veem que tem um neurônio e tem uma bolinha marrom dentro, chamado de núcleo. Essa parte, que é o dendrito, que é como se fosse esse filamento, uma grande mangueira, passa a informação para um outro neurônio que vai estar lá na ponta. Essas informações são passadas através dos dendritos. Professora, e o que é que tem a ver esse negócio de neurônio? Tem a ver, meu amigo, que você pode ter um monte de neurônio aí, porque a gente nasce com vários, mas se você não for estimulado para tal, você tem um desenvolvimento capenga, diminuto.
abaixo da linha mediana do que a gente considera saudável. Então, quanto mais estímulos a gente puder ter e fazer, até vocês adultos, viu? Até vocês adultos, estimular o cérebro com palavra cruzada, com jogo da memória, com alguma coisa que dê para você prazer e que você esteja treinando ali o encéfalo, menos risco a gente tem de desenvolver doenças autodegenerativas, encefálicas, por exemplo. Então, assim como a gente faz exercício, que a gente vai para a academia, que começa a ficar com hipertrofia, gente, nosso exercício encefálico, cerebral, é a mesma coisa. A gente tem que condicionar e treinar as nossas células nervosas, os nossos neurônios, com exercícios. A comunicação nervosa tende a acontecer. Quando ela acontece em excesso, a gente diz que patologias estão aí. Quando a gente vê que ela está acontecendo abaixo da linha mediana, também temos casos de patologia. Então, o ideal é o que Aristóteles já dizia, a virtude está no meio. Então, a gente tende a fazer uma estimulação aí congruente para que haja um desenvolvimento tranquilo nesse menino, nessa menina e na gente também que é professor, né? Mais ou menos por aí. A comunicação de um neurônio para o outro é uma sinapse, e vocês vão perceber que conforme... tem algumas pessoas que dizem assim, professora, então quanto mais neurônios as pessoas têm, mais inteligentes elas são. Não necessariamente, tá, gente? Não é só ter um nível X de neurônio, é conseguir fazer a conexão de um neurônio, de um grupo neuronal para o outro. É isso que vai fazer o indivíduo ser desenvolto. É isto. Aí, eu ia passar um videozinho sobre o neurônio, deixa eu ver se vocês conseguem visualizar aqui com áudio. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. Dá para ver? Sim. Tá, vou voltar aqui rapidinho. Se me obedecer. É rapidinho, tem 1 minutinho, só para vocês visualizarem como que acontece essa conexão nervosa. Olha nesse exemplo como é muito interessante. Curtinho, explicativo, vamos lá. Tudo que você faz e tudo que você é vem do seu cérebro. E tudo que o seu cérebro faz vem de sinais elétricos e conexões químicas. Basicamente, seu cérebro é uma tempestade elétrica. Veja aqui como o cérebro cria a visão. Quando a luz entra pelos olhos, é convertida em sinais elétricos que percorrem seu cérebro por meio de feixes grossos de fibras nervosas bem isoladas, chamadas de neurônios. O cérebro tem cerca de 100 bilhões de neurônios, o mesmo número de estrelas da Via Láctea. Os neurônios enviam raios ao longo de seus braços finos, para lá e para cá, o dia inteiro, diariamente, durante toda a sua vida. Mas os neurônios não se tocam. Quando um raio chega ao fim de um neurônio, ele libera mensageiros especiais chamados neurotransmissores, que pulam a fenda existente entre os neurônios e se conectam do outro lado. Isso inicia uma tempestade elétrica no próximo neurônio. Um neurônio pode ter 100 mil dessas fendas, chamadas sinapses, cada uma com centenas de milhares de neurotransmissores. Um neurônio pode receber mensagens de 100 mil outros neurônios, e cada uma delas chega 1000 vezes por segundo. Essa enxurrada de mensagens é o que faz com que a tempestade elétrica não pare. É essa tempestade elétrica que permite que o cérebro interprete a luz que entra pelos olhos como imagens que podemos ver. Vocês lembram que ainda agora, eu usei esse exemplo conversando com vocês, mas o vídeo ele deixa mais lúdica a compreensão. Vocês lembram que ainda agora eu falei que nós somos energia pura, tempestades elétricas puras. E aí a gente é muito questionado quando a gente vai fazer consultoria escolar, treinamento, e as pessoas, os professores, os pais de aluno perguntam demais, poxa, mas é tão novinha, a criança tem 7, 8 anos, já tem de passar Ritalina, o pessoal já tem que passar Gardenal. Por que, professor? É tão violento isso? Gente, cada caso é um caso. E aí, como vocês visualizaram no vídeo, existe comunicação elétrica, que há uma liberação de neurotransmissores que eles dão para a gente o nosso nível de um comportamento excessivo, motoramente falando. Aí entram aqui, por exemplo, as crianças com hiperatividade, com TEA, né? E tem as crianças que são embotadas, mórbidas, paradas, hipotônicas, flácidas. Aqui a medicação vai entrar para ela tentar equalizar essas conversas elétricas de um grupo neuronal para o outro. Ele vai fazer com que, por exemplo, se a criança é muito ativa, ou seja, ela tem muita acetilcolina e ela tem muita adrenalina em excesso, a medicação vai trazer uma baixa para que essa dosagem fique equilibrada. E se essa criança é muito lânguida, muito parada, muito embotada, possivelmente o nível dela precisa, né,
ser organizado quanto a dopamina, ela é muito quietinha, e aí a gente dá medicação, a gente não, que eu não sou médica, não medico ninguém, o neuropediatra passa aí a medicação para que haja um levantamento e haja uma equilibração. Quando a gente visualiza essas imagens, esse tipo de vídeo, fica um pouco mais fácil para a gente entender por que que há, hoje em dia, algumas pessoas que levantam bastante bandeira para medicalização infantil. E não só para medicalização infantil, a gente vê alguns casos de pais, acho que vocês já viram essas reportagens nos jornais, de mães que elas estão desesperadas, lutando, fazendo abaixo-assinado para que o cannabis, a folha, né, a propriedade, o princípio ativo da maconha, por exemplo, seja permitida ser utilizada no Brasil, porque já tem estudos científicos comprovando, em casos clínicos, que, por exemplo, algumas crianças com doença neurodegenerativa, que está muito atípica e tudo, esse princípio ativo da cannabis, ela dá uma equilibrada nessa organização elétrica no cérebro dessa criança, desse indivíduo. E aí, claro, que aí entra com toda uma questão de vigilância sanitária, com uma briga com o governo e tudo mais. Mas, assim, nós temos na natureza, a nossa natureza é muito sábia, então a gente tem aí uma quantidade muito boa de fitoterápicos, de óleos essenciais, de estimulações naturais, que preferencialmente a gente poderia estar utilizando ao invés de remédios sintéticos. Só que existe aí uma série de situações que precisam ser superadas em relação ao capitalismo, né, em relação à má informação, ao senso comum, e que isso poderia facilitar muito, não só a vida dos pais, como também a gente que na escola recebe esse público e vivencia as piores crises possíveis. Gente, até esse momento da aula expositiva, eu não trabalho sozinha, eu sempre trabalho com suporte de muitos autores. Em específico, para ministrar essa aula aqui para vocês, eu trabalhei com o suporte da Lênia Lemos, que eu citei, Vitor da Fonseca, que eu vou estar sempre utilizando, porque ele é grande referência na área, e Christian Christensen. Tem outros teóricos na apostila, no plano, vocês podem visualizar, mas para esta nossa discussão, nesse momento, foram os autores centrais que eu utilizei. Tá bom? Quero saber se... Eu sei que a gente já passou do horário. Parei de compartilhar a tela? Parei, né? Quero saber se ficou claro. Eu sei que foi muito termo técnico, eu sei, mas eu quero saber se está tranquilo, se foi funcional, se a linguagem foi acessível, se conseguiram entender. Deem-me o feedback, por favor. Eu preciso saber como é que está para a turma de vocês, porque não adianta só eu saber o que eu já sei. Eu quero conseguir conversar com vocês para que vocês consigam trazer isso para a prática no dia a dia. Funcionou? Foi acessível? Como é que foi? Vocês estão aí? Esse mutismo generalizado, hein, gente? Bom. Professora, para mim, que sou da área de biologia, deu para entender. Não sei para os colegas. Oi, Carlos. Bem-vindo, Carlos. Quando nós começamos a aula, eu não tinha visto você aqui, mas bem-vindo. Temos aqui a Anne. Perfeito. É bom que relembrou um monte de coisa, né, Carlos? Sim. Do teu setor. Ó, gente, então assim, eu vou deixar vocês à vontade, ninguém é pressionado a falar, né? Hipótese alguma, somos adultos, mas eu mantenho-me aberta aos feedbacks, tá? Eu gostaria que vocês aproveitassem os momentos em que eu oportunizar para tal. Mais ou menos esse é meu formato de andamento, de condução de aula, por isso que eu perguntei se foi acessível, porque amanhã e nas outras aulas, muito possivelmente será a mesma dinâmica, a menos que vocês me dessem um outro feedback. Para amanhã, nós temos aula a partir das 9 horas da manhã, como eu pretendo realmente a gente começar 9 em ponto, tá bom? Se eu puder dar assim, um tempinho extra, eu acho que 9h05 no máximo, mas 9 horas eu já quero estar em sala com vocês. A gente tem bastante conteúdo para eu não conseguir, para eu intervir, perder 15 minutos de aula dando tolerância. Começa com quem está e quem não veio pega o vídeo depois, né? Cada um teve seus motivos, e, enfim, a gente respeita. No mais, meus queridos, boa noite. Já que vocês não têm dúvida ou não têm algum questionamento,
Eu encerro minha fala por aqui. Amanhã a gente se encontra, então, com o conteúdo da aula 2, que são as funções neuropsicológicas, também tentando trazer sempre o exemplo para a nossa área educacional. Tudo bem? Nos entendemos, então? Tudo bem, professora. Tudo bem. Tudo bem, professora. Obrigada. Sono dos justos Tudo para bem, vocês. Fiquem professora. bem, tá? Até amanhã, então, 9 horas, firmes e fortes. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Até Obrigado, amanhã. turma. Até amanhã, viu, gente? Até amanhã, professora. Um abraço. Tchau, tchau.